livre para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 7º ano. Eu sou professor de língua portuguesa Maximiliano. Nós estamos aqui em mais uma aula do projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, certo? Então hoje a gente vai ver 2 gêneros aí muito interessantes. Quer saber quais são? Fica ligadinho nessa aula de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 7º ano. Você já me conhece, eu sou o professor Maximiliano. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar de um assunto do primeiro bimestre, que é o assunto de pronomes, tá? Que eu fiquei devendo. Então, como eu já havia falado para vocês, os nossos conteúdos semanais, né? Nós já temos aí o nosso 2º bimestre letivo, que começa agora em maio e vai até agosto, ok? Nesse bimestre nós privilegiamos conteúdos como gênero, sinopse, conto de mistério, advérbios, cordel, letra de canção, soneto. E temos também uma revisão aí prevista lá para o final do mês de agosto. Então eu quero que vocês me acompanhem nessas todas as aulas que tivermos, da 9 até a 18, com exceção da 14, que nós não teremos, para que você consiga entender todos os conteúdos que o professor apresentar para vocês, ok? Então vamos lá. Esse assunto de pronomes hoje vai começar de uma forma diferente. Ele vai começar com a leitura de um texto. Acompanhem comigo, por favor, né? Do Diário da Amazônia Online, por Sérgio Noronha. Rodada gigante hoje e amanhã. Na Série B, 3 jogos, entre eles o do Remo, mas amanhã que a bola vai rolar mesmo. Serão 5 jogos da segundona e a rodada completa, 12 jogos da Série A, estes em 5 horários distintos. Começa às 3h30 e só termina por volta das 23 horas. Tudo por causa da Copa América, que terá o domingo inteiro para mostrar os seus jogos. Então, para que nós possamos entender pronomes, eu preciso que vocês olhem bem as relações que estão nesses textos, ok? Estabeleçam as relações aí entre as palavras, para que a gente possa analisar o efeito dos pronomes nos textos, para que servem os efeitos deles, né? Então, pronome é a palavra variável em gênero, número e pessoa, e substitui ou acompanha um substantivo, certo? Então, nós temos alguns exemplos que nós extraímos daquela notícia que acabamos de ler. Entre eles, o eles, o, este, tudo, que e seus, né? Aí o exemplo que eu vou dar na primeira imagem, no primeiro exemplo. Na Série B, 3 jogos, entre eles o do Remo. Observa que a palavra eles, ela retoma que palavra? A palavra jogos, que está sublinhada. Da mesma maneira que a palavra o retoma, né, equivale àquele jogo, né, aqui equivale à palavrinha jogo. Então eu não preciso repetir essa palavra jogo 3 vezes no meu discurso. Eu posso apenas operacionalizar isso por meio de pronomes, fazendo essa substituição, ok? Segundo exemplo também, nós temos 12 jogos da Série A, estes em 5 horários distintos. Vejam bem como essa palavra estes retomou a expressão 12 jogos da Série A. Porque senão, se não existissem os pronomes, nós teríamos que ficar repetindo e repetindo as palavras, de modo que o texto ficaria cansativo, exaustivo. Então os pronomes eles servem para isso, né? Substituir ou acompanhar os substantivos, ok? Então eles e o substituem e acompanham a palavra jogos, e a palavra este substitui a palavra 12 jogos da Série A. Então, características básicas do pronome, né? O pronome, como vocês já viram, ele pode substituir ou acompanhar o nome. Quando ele substitui, a gente chama de substantivo. Quando ele acompanha, nós chamamos de pronome adjetivo. Então, vamos examinar. No pronome substantivo, conforme eu já falei, o pronome substitui um substantivo em uma oração, em um parágrafo, em um texto, tá? Observem esse exemplo que foi dado. Tóquio e Rio são personagens de La Casa de Papel, né? O exemplo que eu dei aqui. Opa, vou apagar aqui. Então, personagens de La Casa de Papel. Eles mantêm um relacionamento amoroso, ok? Para eu não repetir a palavra Tóquio e Rio, que são o nome das personagens de La Casa de Papel, eu usei a palavrinha eles, ok?
Então a palavrinha eles é um pronome porque substitui os substantivos Tóquio e Rio. No caso do pronome adjetivo, o pronome acompanha o substantivo funcionando como um adjetivo. Por exemplo, seus irmãos não assistem à La Casa de Papel. Observe que o substantivo está aqui, ó, palavrinha irmãos. E a palavrinha seus, que aí é um pronome que a gente vai entender futuramente como um pronome possessivo, ela apenas acompanha o substantivo irmãos, ok? Apenas acompanha, certo? Dando circunstâncias, obviamente, de posse. Então, o pronome ele pode ser um substantivo, quando ele substitui, ou um adjetivo, quando ele apenas acompanha. Um pronome substantivo sempre retoma um nome. Assim podemos falar na concepção de referente. O que é esse referente? Nome a que o pronome substantivo faz referência, ok? Então, na série B, 3 jogos, entre eles o do Remo. Observa que a palavra eles, a palavrinha eles, que é um pronome, ela faz referência à palavra jogos. Então aí nós dizemos que essa palavrinha jogos é o referente e que a palavrinha eles é classificada como um pronome, porque o eles nesse contexto significa jogos, ok? Os pronomes eles não têm uma significação certa. À medida que eles se forem empregados num determinado contexto, é que nós podemos observar quais são os sentidos dele. Nesse caso, eles têm sentido de jogos, ok? Como no caso passado aqui, eles já tem a mesma palavrinha, mas já tem outro sentido aqui, retomando a palavra Tóquio e Rio. A classificação dos pronomes. Nós temos pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos, que se referem às pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa. Na aula de hoje nós vamos falar de pessoais, vamos falar de um caso especial que são os pronomes de tratamento, ok? Então vamos deixar todos esses outros assuntos para as próximas aulas aí futuramente, ok? À medida que a gente avançar com os conteúdos. Então vamos falar dos mais básicos hoje, que são os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Pronome pessoal é um pronome que indica as pessoas do discurso. Apresenta a flexão de pessoa e número, eu, nós, flexão de gênero, na terceira pessoa, ele e ela. Como é que eu explico isso, né? O pronome, ele sempre, como eu já falei para você, ele sempre tem uma significação variada. Então, o que acontece aqui com os pronomes? Eles mudam à medida em que estiverem empregados em um texto. E eles sempre vão se referir às pessoas do discurso. Quem são as pessoas? Eu, que sou a pessoa, por exemplo, que estou falando agora. Tu, que é tu, enquanto aluno, que és a pessoa que está escutando. E ele ou ela, eles ou elas, que é essa terceira pessoa do discurso, que é a pessoa de quem se fala, né? Em todo ato comunicativo, a gente pode perceber essas 3 pessoas do discurso funcionando. Eu falo sobre o assunto pronomes, né? O ele ou ela, para você, para tu, que é o aluno. Então, eles sempre vão situar essas pessoas do discurso. Vão apresentar a flexão de número, por exemplo, eu e nós. Aí eu tenho eu, primeira pessoa do singular, enquanto nós é a primeira pessoa do plural. E flexão de gênero, né, indicando aí se é masculino ou feminino. Ele eu vou empregar para quando o referente, por exemplo, for do gênero masculino, e o ele e o ela eu vou utilizar para quando o referente for do gênero feminino, ok? Então ele é classificado como pronome pessoal do caso reto, que exerce a função de sujeito, e pronome pessoal do caso oblíquo, que exerce a função de complemento verbal. Qual é a diferença, né? O sujeito é a pessoa que está falando ali aliás, o sujeito, dentro dessa frase eu conheço Pedro, é o eu, né? De quem essa oração, de quem essa frase está falando, quem é o sujeito que produz essa oração, que eleva essa oração, na verdade. Enquanto Pedro me conhece, observe que é a mesma coisa de dizer, por exemplo, na linguagem coloquial, Pedro conhece, a gente vê bastante aí, Pedro conhece eu, né? Olha que feio, né? Vou colocar bem aqui. Então, para se evitar essa construção, porque o eu viria aqui depois de um verbo, seria o complemento desse verbo. Então, se usa um pronome pessoal, mas do caso oblíquo, um
no caso o me, que é o que a norma culta preconiza. A norma culta da língua diz que Pedro conhece eu, está incorreto, sim, que o correto é Pedro me conhece, ok? Quanto aqui, o pronome pessoal do caso reto exerce a função do sujeito, o me e os pronomes pessoais do caso oblíquo vão exercer a função de complemento verbal, ou seja, vão complementar o sentido de um verbo. Então, nós temos a tabela dos pronomes pessoais, né? Nós temos aí, aí nós temos o número, né? Singular e plural, a pessoa primeira, pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela, né? E do plural nós temos nós, vós, eles e elas. Aí nós temos também aqui desse lado, ó, os pronomes oblíquos, né? O mim, comigo, o ti, contigo, o si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si, consigo. E os átomos também, mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, si, os, as, lis, tá? Então aqui nós temos os pronomes pessoais, no caso reto, e aqui nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o uso e emprego dos pronomes pessoais, né? Algumas informações importantes que muitos de vocês se confundem com o assunto pronome, né? Quando vierem com reforço, os pronomes oblíquos conosco e convosco são substituídos pela sua forma analítica, que é a com nós, tá? Então eu não posso dizer assim, ela quer discutir o assunto com nós, certo? Porque não há nenhum reforço. A norma culta da língua, norma padrão, diz que o correto é você dizer ela quer discutir o assunto conosco, ok? Agora, quando eu tiver um reforço, no caso a palavrinha todos lá no final, ela quer discutir o assunto com nós todos. Então eu tenho que usar obrigatoriamente o com nós, ok? Então com nós eu vou usar quando eu tiver um reforço e o conosco eu vou utilizar quando não tiver nenhum reforço, ok? Assim também vale para o convosco, com vós. Quando precedido de verbos terminados em R, S, Z, os pronomes oblíquos o, as, os, as assumem a forma lo, lá, los, las, respectivamente, e os verbos perdem aquelas terminações. Então a gente pode observar aqui, o prêmio é de todos nós, vamos dividi-lo em partes iguais. Aí esse dividi-lo que vocês estão vendo na telinha de vocês, ele é como se fosse a adição da palavrinha dividir mais o pronome o, do verbo dividir mais o pronome o. Então, como a palavra dividir termina em R, né? R. Então, nós não podemos colocar dividir, ó. Eu tenho que colocar dividi-lo, tá? Por uma questão puramente fonética. A mesma coisa, quando precedidas em verbos terminados em m, ão, on e on, os pronomes oblíquos o, a, os, as novamente assumem as formas no, na, nos, nas, respectivamente, e os verbos perdem aquelas terminações, né? Como são terminações aí nasais, então por isso que eles adquirem essas formas aqui, que também são formas nasais. Então, o prêmio entregaram-no à equipe vencedora, né? Aqui seria a soma do verbo entregar mais o, ok? Mais o pronome o. Como ele termina em M, o que a regra diz? Terminou em M, eu não posso usar entregaram-no, eu tenho que usar entregaram-no, tá bom? Então é o que a norma padrão da nossa língua está dizendo. Na linguagem coloquial, né, são muito recorrentes expressões do tipo a gente, a pessoa, o pessoal, o cara, o cidadão, a cidadã, que nesse caso funcionam como pronomes pessoais, ok? A gente vai à feira hoje. Eu tenho certeza que você raramente fala nós vamos à feira hoje. Você fala a gente. O pessoal quer se vacinar hoje mesmo. Essas palavrinhas a gente, o pessoal, o cidadão, cidadã, fazendo um estudo bem mesmo específico para estudar essas formas de pronomes, nós percebemos que esses termos cada vez mais estão se comportando como pronomes, ok? Essa expressão a gente mesmo, ela vale por nós, ok? Você pode dizer nós vamos à feira hoje, ou podemos dizer a gente vai à feira hoje, né? Eles querem se vacinar hoje mesmo, o pessoal quer se vacinar hoje mesmo.
Só que o que acontece? Essas formas hoje estão na linguagem coloquial, muito presente. Quando você for elaborar um texto formal, o ideal é que você abandone essas formas e utilize nós vamos, ok? Nós estamos, ao invés de a gente vai, a gente está, né? Porque são formas que estão presentes na linguagem coloquial. O pronome nós, forma plural da primeira pessoa, pode ser empregado tendo como referente a primeira pessoa do singular, ou seja, eu, para expressar modéstia. É o que nós chamamos de plural de modéstia. Como assim? Observe no exemplo. Nós, que conseguimos dar novo rumo à nossa empresa, disse o dono e diretor, faremos com que os balanços do final de ano superem as expectativas, ok? Imaginem aí essa situação em que nós temos uma reunião, o dono aparece, ele sabe que aquele esforço foi conjunto de toda uma equipe, de todo um corpo de funcionários, e ele começa a dizer que eu dei o novo rumo à empresa. Isso daí não é nada legal, porque os funcionários não vão se sentir incluídos nesse discurso do dono. Então ele vai usar esse nós como uma espécie de plural de modéstia, tá? Para dizer, apesar de ele estar articulando uma fala que é dele, e obrigatoriamente teria de usar o eu, ele prefere usar o nós para representar os funcionários dessa firma, dessa empresa. Então, por isso, nós utilizamos esse plural de modéstia. É o mesmo que, de repente, o seu professor vai receber um prêmio por algo que a turma fez, a turma do 7º ano fez, e ele chega e diz assim: eu fiz um trabalho muito bom nesse ano letivo. Não seria legal? Legal é que ele diga: nós fizemos, afinal foi um trabalho em equipe, um trabalho do professor com os seus alunos. Então, por isso que esse nós, quando dito por uma única pessoa, dito pronunciado, no caso, por um diretor, por um professor, o ideal é que ele utilizasse o eu, mas aí ele utiliza o nós para superar, para dar esse ar de plural de modéstia, tá? Para incluir as pessoas que tiveram participação, mas não estão discursando. Falando um pouquinho sobre pronome de tratamento, ele é um pronome que se refere via de regra à segunda pessoa do discurso, mas que faz concordância gramatical na terceira pessoa. São empregados em situações formais e cerimoniosas, como demonstração de solenidade e respeito, com exceção do pronome você. Já eu vou dizer o porquê. Nós temos vários pronomes de tratamento, tá bom? Usados em situações específicas. A ideia do pronome de tratamento é tratar determinadas pessoas, em geral autoridades, pessoas mais velhas, de uma forma especial, ok? Então, indo de baixo para cima, nós temos senhor, senhora, que é um tratamento respeitoso em geral, que geralmente os mais velhos utilizam com os mais novos utilizam com os mais velhos. Com certeza que você chama seu pai e sua mãe de senhor ou de senhora, né? Se não chama, está ferindo essa regra aí do tratamento. Por ser um tratamento respeitoso, você deve chamar o seu pai de senhor ou de senhora. Se você estiver diante do Papa, você vai chamá-lo de Vossa Santidade. Se você estiver diante de um juiz de direito, você vai chamá-lo de Meretíssimo. Se você estiver diante de um rei, de um imperador, você vai ter que chamá-lo de Majestade. Se estiver diante de um príncipe, você vai ter que chamar de Alteza, Vossa Alteza. Ok? Então são pronomes utilizados para essas figuras públicas, para essas autoridades. Enquanto você, ele era um pronome de tratamento até um tempo, né? Até alguns aninhos aí atrás. Por quê? Porque você, ele vem de vossa mercê, que era um pronome, um tratamento assim de forma geral, também de certa forma respeitoso. Aí ele foi diminuindo de tamanho. Aí vocês podem ver em filmes e novelas o vosso mercê, o vós mercê. E hoje nós temos como resultado esse pronome você. Inclusive está até diminuindo também, né? Está virando C cada vez mais. Mas o que é que você observa? Que esse pronome hoje ele já está com um pronome pessoal, substituindo o tu. Ok? Os pronomes você e vocês inicialmente eram pronomes de tratamento, como eu já disse, e assumiram o lugar dos pronomes tu e vós, que são largamente empregados para fazer referência à segunda pessoa de maneira informal. Esse pronome tu e vós, ele cada vez mais tem sumido tanto da língua escrita como da língua falada, ok? Então, o que acontece? Você vai observar aqui que o você,
ele pertence à segunda pessoa do singular. Ele está funcionando aí como verbo como segunda pessoa do discurso, né? Eu falo para alguém, então esse alguém é a segunda pessoa do discurso. Porém, o verbo aí ele está na terceira pessoa do singular. É um verbo utilizado é o mesmo verbo, por exemplo, se você usasse o ele ou ela. Ela foi muito legal comigo, ou ele foi muito legal comigo. Então nós temos um pronome que é de segunda pessoa, porém nós temos um verbo que é de terceira pessoa. Vocês entenderam? Vamos lá, vou repetir. Nós temos um pronome você, deixa eu marcá-lo aqui no nosso slide. Ele pertence à segunda pessoa do singular, ok? Tá? Se ele está substituindo esse pronomezinho aqui, o tu. E o verbo, ele pertence à terceira pessoa, ok? Esse verbo aqui, ele vai se harmonizar, por exemplo, com o ele, o ela, tá? O pronome ele, o pronome ela. Então, nós temos aqui um pronome de segunda pessoa se harmonizando com um verbo de terceira pessoa. Acontece esse fenômeno do você quando ele é utilizado como um pronome pessoal, ok? Então, vamos responder os nossos questionamentos com base no vídeo que eu vou mostrar a seguir, tá bom? Observem o vídeo, assistam que ele é muito interessante, tem um minuto aí, quase 2 minutos aí de duração. Assistam agora. Mãe, você escuta o conselho das suas amigas? Quando o homem do jornal fala na TV, você presta atenção. Até a mulher com voz de robô você ouve. Mas agora tá na hora de você me ouvir. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. Pai, andar tão rápido é perigoso. A placa de pare é pra gente parar. Pai, não esquece de usar o capacete. Respeita quem tá andando de bicicleta. Pai, não passa no sinal vermelho. Quando tem gente passando na faixa, respeita. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça. 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 Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Nossa, mas que vídeo interessante, né? Que nós acabamos de assistir. Nós estamos no mês do Maio Amarelo, nós estamos na campanha Maio Amarelo, que é uma campanha, um movimento de alcance mundial, inclusive, que visa reduzir os acidentes de trânsito. E o nosso país, Brasil, infelizmente, ele tem um índice alarmante de acidentes com mortes. E por isso que todos os anos são lançadas campanhas em torno desse tema Maio Amarelo, no mês de maio. Caso nós estamos na campanha aí assistindo o vídeo da campanha de 2019, um dos mais interessantes que eu considero. E a gente pode se juntar a esse movimento a partir do momento em que nós tomamos condutas ligadas ao trânsito de maneira responsável. Você usa o capacete, por exemplo, quando sai de moto com seus pais. Você faz uso do cinto de segurança quando está nos veículos, certo? Você atravessa sempre na faixa de pedestre. Os pais de vocês não atravessam no sinal vermelho, porque você sabe que o sinal vermelho é para parar. Então são esses comportamentos que vão mudar o trânsito que nós temos e vão melhorar e evitar que tantas pessoas, adultos e crianças, morram todos os dias. É essa a mensagem dessa propaganda, ok? Então nós estamos diante de um gênero textual denominado propaganda. Qual o objetivo desse gênero textual, que nós vamos ver ainda com maior cuidado no decorrer desse ano? É vender uma ideia, e a ideia é alertar justamente adultos, por meio dessas crianças aí, dos perigos de dirigir, dos perigos de dirigir, de conduzir um veículo de maneira irresponsável, ok? Então, na primeira questão, nós temos
Mãe, você escuta o conselho da sua amiga. No segundo 15, né? Temos em destaque um pronome o que? O pronome que nós temos aí, você já conhece, né? Você, ele era um pronome, ele é, na verdade, ainda é classificado como pronome de tratamento que pode ser utilizado como um pronome pessoal também. Então, é o pronome você. No segundo frame, né, que a gente chama esses pequenos takes aí de frame, a placa de pare é para a gente parar. A palavra pra e o termo agente indicam que essa passagem foi dita em linguagem que coloquial, culta, diacrônica ou internetês. Nós falamos ainda há pouquinho, vocês estão lembrados? Estamos diante aí de uma linguagem que é de cunho coloquial, tá bom? E de certa forma tem uma oposição à linguagem culta, certo? Diacrônica e internetês não é, ok? Esses termos aí indicam uma linguagem mais coloquial, mais descompromissada com as formalidades. Então, por que isso acontece nessa propaganda? Porque é como se fossem as crianças falando para seus pais, né? Sabe que isso é meio que teatralizado, porém, o que a gente pode observar? Que as crianças, elas se comportam como, elas falam como se elas estivessem falando com pais reais. Na terceira questão, mas agora está na hora de você me ouvir, lá no segundo 31. Podemos classificar esse pronome me, como o que? Aí a gente pode voltar lá na nossa tabelinha para ver como é que a gente pode classificar. Onde é que está o me aqui? O me, ele é um pronome, oblíquo, né? Ele é um pronome pessoal oblíquo da primeira pessoa do singular, ok? Então a gente tem que encontrar essa respostinha aqui. Vamos lá, primeira pessoa, pronome pessoal do caso oblíquo referente à primeira pessoa do singular. Deixa eu ver se eu acho. Pronome pessoal do caso oblíquo referente à primeira pessoa do singular. Essa daqui é a nossa resposta da terceira questão, ok? Então, o que você aprendeu? Nós temos aí os nossos pronomes, ok, pessoais. Vocês aprenderam que eles se subdividem em retos ou oblíquos, ok? Os do caso reto são esses mencionados aqui, e pessoais do caso oblíquo são esses daqui, dessa linha aqui, tá bom? Os retos todo mundo conhece: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá? E os oblíquos se subdividem em tônicos e átonos. Os tônicos são mim, comigo, os átonos é o mi, e assim sucessivamente, ok? Temos aqui uma tabela para você estudar em casa. E nós temos também os pronomes de tratamento. Como vocês viram, a palavrinha você era um pronome de tratamento largamente usado, e hoje ela é mais um pronome pessoal, ela é muito utilizada como pronome pessoal. Mas é que temos outros pronomes de tratamento ainda muito utilizados, como senhor, senhora, vossa santidade, majestade, excelência, eminência, né? Então todas essas palavrinhas, elas são utilizadas como pronomes de tratamento para se dirigir a autoridades, a pessoas importantes, a pessoas mais velhas, ok? Então, nossa aula foi tão curtinha hoje, não é? Então, nós chegamos ao fim da nossa aula, tá? Se tiver alguma dúvida, volte o vídeo, assista no YouTube, assista 2, 3 vezes, tá bom? Coloque seu comentário lá no YouTube, tá? Que eu estou acompanhando tudo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Esse daqui foi mais um Escola em Minha Casa Projeto de Vidas. Obrigado e até mais.